Olá, meus amigos, uma boa noite. Hoje, 26 de agosto de 2020, estamos aqui preparando novamente um estudo da obra O Livro dos Médiuns. Nós vamos hoje adentrar no capítulo 4, intitulado Teoria das Manifestações Físicas. Lembrando que nós estamos ainda sem atividade no Centro Espírita. Logo, estamos fazendo essa gravação em casa para que possamos dar continuidade ao estudo através do nosso canal, tá bom? Então, você vai sentir sempre falta das pessoas, né, das perguntas, mas no momento ainda estamos em isolamento social, tá bom? Então, vamos fazer uma prece. Vamos começar orando. Divino amigo Jesus, queridos amigos espirituais, é com alegria, Senhor, que paramos esse momento para abrirmos a obra, o Livro dos Médiuns, porque necessitamos aprender a lidar com o intercâmbio mediúnico, uma vez que a faculdade mediúnica faz parte da nossa alma. Que nós possamos, amor querido, retirando o véu da ignorância, o véu do medo, o véu da superstição, e passarmos verdadeiramente a compreender o mundo espiritual como o nosso mundo porque fazemos parte também dele. Que os bons espíritos possam nos inspirar, nos conduzir, porque estamos aqui, Senhor, encarnada e desencarnada, em Teu nome. Graça te damos, Senhor, e que os bons espíritos possam conduzir o nosso trabalho. Que assim seja. Então vamos lá, vamos adentrar, meus amigos, no capítulo 4. Pegue o seu livro dos médiuns em casa, se for possível, e vamos estudar a teoria das manifestações físicas, tá? Nós vamos estudar movimento e suspensões, vamos estudar os ruídos, aumento e diminuição do peso dos corpos. Nós estudamos a semana passada, retrasada, aliás, finalizamos o que retratava sobre as mesas girantes. Agora nós vamos estudar, ou seja, nós estamos ainda estudando sobre efeitos físicos, tá? Então vamos adentrar no item 72. Demonstrada a existência dos espíritos pelo raciocínio e pelos fatos, bem como a possibilidade que tem de atuar sobre a matéria, trata-se agora de saber como se efetua essa ação e como eles procedem para fazer que se movam as mesas, assim como outros corpos inertes. Então, o professor Allan Kardec está partindo do princípio, a partir de agora, eu já comprovei, existe, nós já verificamos isso, como ele coloca aqui, através do raciocínio e dos fatos. Então, essa é uma informação coerente, isso existe. Agora, ele diz assim, agora vamos saber como é que eles fazem, qual é o processo. Eles realizam, sim, mas qual o processo para fazer o movimento, que movam as mesas, ok? E outros corpos. Continua o professor. Uma ideia se apresenta muito naturalmente e nós a tivemos também. Os espíritos a combateram, dando-nos uma explicação muito diversa, pela qual estávamos longe de esperar.
provando assim que a teoria deles não refletia a nossa opinião. Então, olha o que Kardec estava falando. Eles tinham uma ideia de como os espíritos faziam aquilo. Mas quando os espíritos vieram trazer como era feito o movimento, era totalmente diferente do que eles imaginavam. Aí é aquilo que ele diz, provando assim que a teoria deles não refletia a nossa opinião. Que é aquela ideia sempre que retrata que o espírito está falando é reflexo do grupo. Que na verdade algumas vezes seria o pensamento do próprio médium. Então eles, nesse caso aqui, mais uma vez, no caso deles, já cairia por terra. Por quê? Porque o que eles imaginavam em relação a como ocorria o fenômeno não foi exatamente o que os espíritos responderam. Não foi absolutamente nada, né? Foi bem diferente. Aí eles continuam. Ora, essa primeira ideia todos a podiam ter, como nós, quanto à teoria dos espíritos. Não cremos que alguma vez tenha ocorrido à mente de alguém. Facilmente se reconhecerá quanto é superior à nossa, embora menos simples, porque dá solução a inúmeros outros fatos que não encontravam explicação satisfatória. Item 73. Desde que se tornaram conhecidas a natureza dos espíritos, sua forma humana, as propriedades semimateriais do perispírito, a ação mecânica que este pode exercer sobre a matéria, o perispírito, desde que, em casos de aparição, se viram mãos fluídicas e mesmo tangíveis agarrar objetos e transportá-lo. Julgou-se, como era natural, que o espírito se servia muito simplesmente de suas próprias mãos para fazer que a mesa girasse e da força dos braços para que ela se erguesse no espaço. Então, qual era a ideia que eles tinham na época e que tem muitos irmãos que acreditam nisso? Que o espírito, com a própria mão, levantava a mesa e sustentava a mesa com a sua força, né? E aqui ele fala dessa materialização, ele vai usar o termo, quando ele diz assim, as propriedades semimateriais do perispírito, a ação mecânica que este pode exercer sobre a matéria, desde que, em caso de aparição, se viram mãos fluídicas e mesmo tangíveis, tangível que podia ser tocada. Imagina, gente, uma mão se materializando e agarrar objetos e transportá-lo de um lado para o outro, sua mão transportando o objeto de um lado para o outro, né? Tinha até um filme, né? Só a mão. Imagina, gente. Continua ele. Que o espírito se servia muito simplesmente de suas próprias mãos para fazer que a mesa girasse e dar força dos braços para que ela se erguesse no espaço. Mas, então, qual a necessidade do médium? Se fosse o espírito que fizesse tudo, né? O espírito não poderia agir por si mesmo? Até porque o médium, que geralmente põe as mãos sobre a mesa em sentido contrário ao do seu movimento, ou mesmo nem chega a pousá-las, não pode secundar o espírito por meio de uma ação muscular qualquer. Deixemos, porém, que falem primeiro os espíritos a quem interrogamos sobre esta questão. Então, o professor Allan Kardec aqui fez uma introdução, deixando bem claro que se fosse o espírito que levantasse com seus músculos, com a sua mão, qual a função do médium? Né? E uma vez que o médium estava ali com a mão sobre a mesa, fazendo uma força até contrária ao movimento. Então, o médium não estaria ajudando, fisicamente falando, né? E aí Kardec disse, olha, a partir de agora, vamos ouvir a resposta dos espíritos. Olha que legal, vamos lá. Então, movimentos e suspensões. Esse é o item 74. Lembrando sempre que nós estamos com a tradução do Evandro Noleto. Movimentos e suspensões. As respostas seguintes nos foram dadas pelo Espírito São Luís e depois confirmadas por muitos outros, porque lembrando sempre,
Kardec não se limitou a usar um médium apenas. Kardec utilizou mais de 1000 médiuns. E ele sempre fazia esse movimento do encontro das respostas, o encontro das informações. Esse era um trabalho de Allan Kardec. Kardec nunca se deixou ser conduzido por um espírito e muito menos por um médium apenas. Por quê? Porque ele já sabia que um médium pode estar fascinado, que um espírito pode ser pseudo-sábio. Então, Kardec teve na fala do nosso querido Camille Flammarion, o bom senso. Tá? Então, vamos para as perguntas e respostas. O fluido universal é uma emanação da divindade? Então, é Deus emanando o fluido? Resposta, não. Será uma criação da divindade? Tudo é criado. Resposta, exceto Deus. Então, porque emanar é como se saísse de Deus. Então, não é uma emanação de Deus o fluido. Ele pergunta, é uma criação da divindade? Ele diz, tudo é criado, exceto Deus. Deus não foi criado, senão ele já não seria mais Deus. Pergunta número 3. O fluido universal será ao mesmo tempo o elemento universal? Então, ele diz sim. É o princípio elementar de todas as coisas. Então, quando eu vou falar de fluido universal, eu gosto sempre de dar um exemplo bem simples, que é o exemplo do aquário. Então, imagine esse aquário como se esse aquário fosse o universo. Só que o aquário é limitado, o universo é ilimitado. Mas vamos imaginar um aquário. Os peixinhos seriam os planetas. Ou, se você quiser, os sistemas solares. E a água é esse fluido universal. Então, tudo está mergulhado nesse fluido. Lembrando a trindade universal citada em O Livro dos Espíritos. Deus, Espírito e matéria. Então, Deus é o Criador e criou o Espírito e criou a matéria, formando assim a verdadeira trindade universal. Então, ele pergunta se o fluido universal será ao mesmo tempo o elemento universal. Ele diz sim, é o princípio elementar de todas as coisas. Então, quando nós falamos que Deus criou o espírito e criou a matéria, ele já diz que espírito é uma coisa e matéria é outra. E essa matéria que ele está falando é esse fluido universal, o que nós vamos chamar de matéria elementar primitiva ou princípio elementar. Então, a matéria, é a base. Então, vamos pensar o nosso Senhor Jesus, que é o co-criador do planeta Terra. Nós sabemos que ele participou e coordenou toda a criação. Ele manipula o fluido universal, porque o nosso Senhor Jesus, como nós também não temos ainda a consciência dessa força, Jesus já tendo a consciência, sabendo utilizar, ele manipula o fluido, mas ele não criou o fluido. O fluido, só quem cria é Deus. O que nós fazemos é manipular. Por isso que nós vamos chamar de co-criador. Então, sem esse fluido, não teria como criar matéria. Porque esse fluido, ele é a base. Ele é a base de tudo. Vou dar um exemplo bem simplório, mas é só para a gente entender. Você pode até fazer o pão, mas você não fez o trigo. Então, o trigo seria essa matéria elementar primitiva do pão. Então, o fluido cósmico, esse fluido universal, ele é a matéria básica, a matéria elementar, a matéria primitiva, vamos dizer assim, primitivo de primeiro, tá, gente? Para a construção de tudo.
Então, nós sabemos que o corpo perispiritual é retirado também dessa matéria universal, mas o espírito não, tá? Então, lembra sempre da Trindade: Deus, Espírito e matéria. Aí isso é a pergunta número 3. Ele vem para a pergunta número 4. Kardec pergunta assim: ele tem alguma relação com o fluido elétrico, cujos efeitos conhecemos? Então, ele ainda está falando do fluido elementar, o fluido universal. Ele quer saber se tem alguma coisa a ver com o fluido elétrico. Ele diz: é o seu elemento. Porque o fluido elétrico já é uma transformação do fluido universal. É o seu elemento, faz parte, né? Já é uma transformação. Aí ele vem para a pergunta número 5. Em que estado o fluido universal se nos apresenta? Na sua maior simplicidade. Agora, gente, olha só. Todo esse material que ele está dando é para falar de como a mesa acaba sendo movimentada. Então, é aquilo que eu costumo falar. Para nós entendermos efeito físico, os fenômenos de efeito físico, da mediunidade, é indispensável nós conhecermos o fluido universal, termos essa consciência. Quando nós vamos estudar no livro A Gênese, os milagres de Jesus, já passou pelo capítulo que estuda sobre os fluidos. Porque o nosso Senhor Jesus sabe manipular o fluido e reconstituir tudo que é matéria. Olha que coisa linda. Então ele pergunta no item 4, ele tem alguma relação com o fluido elétrico cujos efeitos conhecemos? Ele diz, é o seu elemento. Aí ele vem para a pergunta número 5. Em que estado o fluido universal se nos apresenta? Na sua maior simplicidade? Em que estado o fluido universal se nos apresenta na sua maior simplicidade? Ele diz assim, né? Para o encontrarmos na sua simplicidade absoluta, ou seja, gente, porque o que acontece? Lembra que todos nós estamos mergulhados no fluido, ok? Mas o fluido do nosso planeta Terra já não é mais o fluido na sua, como ele coloca, simplicidade absoluta. Ele já não é mais, ele já está transformado, ele já passou por alguma transformação. Por quê? Porque eu penso e naturalmente eu já manipulo esse fluido. Porque nós não estamos mergulhados, por isso que a gente diz, cada planeta dá as características a esse fluido. Vou dar um exemplo também bem simples. Vamos dizer que todos os terrícolas, nós que moramos aqui na Terra, no planeta Terra, esse planeta azul, vamos dizer que esse fluido base, esse fluido primitivo, esse fluido na sua simplicidade, ele, vamos dizer que seja transparente, ele não tem a cor. Ele é neutro. Vamos dizer que ele não tem absolutamente nem cor e nem cheiro. Mas em contato com os terrícolas, ele passa a ter cor e cheiro. Mas foram os terrícolas que deram essa característica a um fluido que era transparente, entendeu? Sem cor, sem cheiro. Então vamos dizer que o terrícola, quando ele pensa, ele transforma esse fluido numa cor vermelha, dando um exemplo. Então ele já deixou de ser transparente e passa por uma transformação. Essa transformação, gente, essa mudança é resultado dos pensamentos do seu meio. Então, o nosso planeta Terra, ele dá uma característica ao fluido universal. Júpiter dá uma característica ao fluido, porque passa por uma transformação. Então, cada planeta tem um fluido correspondente ao nível de evolução dos seus habitantes. Então, quanto mais evoluído o grupo do planeta, menos denso é esse fluido.
Quanto menos evolução, quanto mais grotesco o grupo que está inserido nesse planeta, eles conseguem trabalhar de tal forma nesse fluido que torna o fluido denso e pesado. Por isso, meus irmãos, nós somos co-criadores. Por isso, nós somos responsáveis por tudo aquilo que pensamos e desejamos. A nossa casa está mergulhada nesse fluido. E você vai me dizer, poxa, Conceição, então quer dizer que nós respiramos esse fluido denso e pesado? Você é um co-criador. A pergunta é, qual a atmosfera que você, que nós estamos construindo aonde nós estamos inseridos? O nosso lar tem uma psicosfera particular, que é resultado do grupo que ali está inserido. O nosso ambiente profissional tem uma psicosfera particular. É por isso, meus irmãos, que os espíritos, e muitas vezes nós, encarnados, sentimos necessidade de ir para um lugar distante, de irmos para um lugar, aqui no Amazonas principalmente, que nós temos muita mata, irmos para uma mata, ficarmos próximo ao Igarapé, um sítio distante, que é para podermos sair dessa psicosfera densa e pesada das cidades grandes. Então ele diz, em que estado o fluido universal se nos apresenta na sua maior simplicidade? Ele diz, para o encontrarmos na sua simplicidade absoluta, precisamos remontar os espíritos puros. No vosso mundo, ele se acha mais ou menos modificado para formar matéria compacta que vos cerca. Entretanto, poder dizer que o estado em que se encontram mais próximo daquela simplicidade é o do fluido a que chamais fluido magnético animal. Era o que se chamava naquela época. Como ele diz, esse é na sua maior simplicidade. Mas ele deixa aqui já bem claro que há uma transformação, há uma modificação, há uma densidade. Aí ele volta a perguntar, já disseram que o fluido universal é a fonte da vida. Será ao mesmo tempo a fonte da inteligência? Não. Esse fluido apenas anima a matéria. Ai, Conceição, agora eu confundi, esse fluido anima a matéria, porque o que acontece? Olha, o fluido vital que dá vitalidade à matéria, o que tem fluido vital? Isso está lá no Livro dos Espíritos. As plantas têm fluido vital, os animais têm fluido vital, nós temos fluido vital. Esse fluido vital, ele é retirado do fluido universal. É uma transformação já. Para quem já leu a obra André Luiz, Obreiros da Vida Eterna, em que lá ele vai acompanhando várias desencarnações e que eles acompanham muitas vezes o enterro, todo aquele processo do velório. E quando chegam no cemitério, dependendo da condição moral desse espírito, se tem mérito para isso, e se ainda naquele corpo existe um pouco requisitos de vitalidade, eles tiram aquele fluido e devolvem para o fluido universal. É a coisa mais linda. Que é a pergunta número 5, que ele diz assim, ó, em que estado o fluido universal se nos apresenta na sua maior simplicidade? Né? Ele diz, para o encontrarmos na sua simplicidade absoluta, precisamos remontar os espíritos puros. E no finalzinho ele vai dizer assim, ó, quando ele coloca assim, ó, entretanto, poder dizer que o estado em que se encontra mais próximo daquela simplicidade é o do fluido a que chamais o fluido magnético animal. Aí foi quando ele veio com a próxima pergunta, quando diz assim, já disseram que o fluido universal é a fonte da vida. Será ao mesmo tempo a fonte da inteligência? Ele disse, não, esse fluido apenas anima a matéria, apenas animar da vida a matéria, que é o fluido vital. Então, quando se falar de inteligência, a inteligência é um atributo do espírito. É um atributo do espírito. O fluido vital é a pilha do corpo físico.
Se por um acaso um corpo físico não houver mais vitalidade, não tem como o espírito atuar sobre esse corpo, porque não há vitalidade. O espírito não pode mais dar inteligência a esse corpo, intelectualizar esse corpo. Mas pode existir, segundo o Livro dos Espíritos, ter um corpo com vitalidade, apenas uma vida orgânica e não ter mais um espírito ali. Mas ele está vegetando, pode estar sobre máquinas, né? Tendo um estímulo através de máquina e haver ainda uma vitalidade e o espírito não mais fazer parte daquilo ali. Vai voltar a viver? Não. Uma vez o espírito se desligando do corpo, é questão de tempo. É só aguardar a vitalidade esgotar totalmente, tá bom? Então, lembrando que a vitalidade, o fluido vital, é tirado do fluido universal. E quando se fala de inteligência, a inteligência é um atributo do espírito. É uma conquista do espírito a ser desenvolvida. Aí vem a questão número 7 agora. Visto que o perispírito se compõe desse fluido, parece que no perispírito o fluido universal se acha numa espécie de condensação, que de certa maneira o aproxima da matéria propriamente dita. Então, a própria pergunta já é uma resposta também. Ele diz assim, visto que o perispírito se compõe desse fluido. Então, olha a informação. O corpo físico material é retirado desse fluido, que é matéria. O corpo perispiritual é semimaterial, ou seja, não é uma matéria tão grosseira quanto a do corpo físico, ele é semimaterial. Ele também é tirado do fluido universal. Partindo do princípio, sempre bom lembrar que quanto mais evoluído o espírito, menos grosseiro o seu corpo perispiritual. Quanto mais grosseiro o espírito, mais grosseiro o seu corpo perispiritual. Tá bom? Então, olha, o perispírito também é tirado do fluido universal. Então, ele diz assim, parece que no perispírito o fluido universal se acha numa espécie de condensação, que de certa maneira o aproxima da matéria propriamente dita. Ele diz o corpo perispiritual fica bem próximo da matéria. E fica, gente, e fica. E fica por quê? Por causa da nossa condição. Obviamente que espíritos superiores reencarnando no planeta Terra, ele não tem um corpo tão denso, o corpo perispiritual tão denso, o corpo perispiritual. O corpo físico é o corpo físico, isso aí não muda. Mas o corpo perispiritual é bem menos denso, tá? Vamos ver a resposta dos espíritos? Então, ele pergunta, né? Visto que o perispírito se compõe desse fluido, parece que no perispírito o fluido universal se acha numa espécie de condensação que de certa maneira o aproxima da matéria propriamente dita? E São Luís respondeu, ele diz, até certo ponto, como dizes, já que ele não possui todas as propriedades da matéria. Aí é a resposta, é mais ou menos condensado conforme os mundos. Lembra que eu falei que cada planeta dá as qualidades ao fluido? Dependendo do nível moral do grupo que está inserido nesse planeta. Então, ele vai dizer que o quê? Que é mais ou menos condensado conforme o mundo. Então, quanto mais grosseiro a condição moral desses espíritos, mais grosseiro a condição do corpo perispiritual. Por quê? Porque é o fluido do ambiente. Para eu reencarnar no planeta, eu tenho que me revestir da matéria do planeta. Do planeta. Quando nosso Senhor Jesus encarnou aqui nesse planeta, ele teve que mergulhar nesse charco, nessa matéria grosseira, por amor a todos nós. Vamos para a pergunta de número 8. E aí nós vamos finalizar aqui na 8ª. Como um espírito pode mover um corpo sólido? Aí chegou na nossa... Então, ele falou de fluido universal, que é uma matéria. Ele falou do corpo perispiritual, deixando bem claro que é retirada do fluido universal e deixando bem claro que está de comum acordo com a condição moral
do espírito. Então ele vem agora, como um espírito pode mover um corpo sólido? E aí vem São Luís e responde: combinando uma parte do fluido universal com o fluido que se desprende do médium, apropriado a produzir aquele efeito. Não, por que nós vamos chamar de médium de efeito físico? Porque esse médium, ele tem a capacidade, olha só, a capacidade de doar esse fluido. A capacidade. Então, é necessário uma combinação, uma parte do fluido universal. Como é que a gente manipula o fluido universal? Através do pensamento. Então, o espírito deseja, ele quer, ele tem a vontade, logo ele manipula esse fluido. Mas há uma combinação desse fluido universal, né, com o fluido que se desprende já do médium, que também faz parte do fluido universal, só que já houve uma transformação. E ele diz, juntando esses dois, passa isso a ser apropriado a produzir aquele efeito. Então, não basta ter um espírito manipulando o fluido universal. É indispensável ter um médium para doar esse fluido, tá? Esse fluido já característico do médium para produzir esse efeito. Aí não dá vontade mais de parar, né? Porque você quer saber, vamos até no 9, que aí tem uma observação, tá? Ele diz assim, será com os seus próprios braços, de certo modo solidificado, que os espíritos levantam a mesa? Se eles podem materializar só uma mão, será que eles não podem materializar o braço e eles levantarem com os próprios braços, né? Aí o São Luís responde, é interessante que ele escuta a pergunta, mas ele conhece a intenção. Ele diz assim, né? Esta resposta ainda não te levará até onde desejas. Quando uma mesa se move sob vossas mãos, o espírito evocado vai extrair do fluido universal o que é necessário para lhe dar uma vida artificial, no caso na mesa. Assim preparada, o espírito atrai a mesa e a move sob a influência do fluido que de si mesmo desprende, por efeito da sua vontade, a vontade do espírito. Quando a massa que deseja mover é muito pesada para ele, chama em seu auxílio outros espíritos, cujas condições sejam idênticas às suas. Em virtude da sua natureza etérea, o espírito propriamente dito não pode atuar sobre a matéria grosseira, sem intermediário, isto é, sem um elemento que o liga à matéria, que é o perispírito. Esse elemento que constitui o que chamais perispírito vos faculta a chave de todos os fenômenos espíritas de ordem material. Creio que me expliquei com bastante clareza para ser compreendido. Isso é São Luís. Agora você entendeu que não é uma questão apenas do espírito, porque não é o espírito. O espírito ele atua sobre o fluido universal, mas é o seu corpo perispiritual, mais o médium, porque até agora ele falou da vontade do espírito atuando sobre o fluido. E aí nós temos uma observação de Kardec. Chamamos a atenção para a seguinte frase, primeira da resposta acima. Esta resposta ainda não te levará até onde desejas. O espírito compreendera perfeitamente que todas as questões precedentes só haviam sido formuladas para chegarmos a esta última. Faz alusão ao nosso pensamento que, de fato, esperava por outra resposta muito diversa, isto é, a confirmação da ideia que tínhamos sobre a matéria pela qual o espírito é capaz de movimentar as mesas, né? Então, São Luís conhecia a intenção de Kardec, né? E não absolutamente apenas o que ele perguntava. Então, nós vamos finalizar aqui, já agradecendo a Jesus, e a nossa próxima semana nós vamos dar continuidade no estudo de O Livro dos Médiuns, mas já na questão de número 10. Lembrando que nós estamos estudando movimentos e suspensões dos objetos, tá? Então, a próxima semana retomaremos a questão de número 10,
aonde São Luís está respondendo ao professor Allan Kardec, ou melhor, Denis Arrivaia. Um grande abraço, foi uma alegria estarmos aqui estudando com vocês. Rogo a Deus nosso Pai, a Jesus nosso amigo e aos nossos amigos espirituais, para que possam nos inspirar e nos conduzir nessa jornada da vida terrena. Um grande abraço a todos.